Olá, pessoal! Começando mais um Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Agosto é o mês dedicado à amamentação, conhecida como Agosto Dourado, uma campanha que reforça a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebês e também das mães. E é nesse contexto que vamos falar sobre um tema essencial: os benefícios da amamentação para o desenvolvimento infantil. O leite materno, ele é considerado o alimento ideal para o bebê, oferecendo nutrientes, proteção imunológica e fortalecendo o vínculo entre a mãe e o filho. Apesar de todos esses avanços, muitas mães ainda enfrentam dificuldades nesse processo. E para conversar sobre esse assunto, recebemos uma das maiores especialistas do Brasil em pediatria e em aleitamento materno, minha querida eterna professora, doutora Elza Regina Justo Giuliani. Muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Valerie, pelo convite. Muito bom. Ela é professora titular do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma das grandes referências nacionais e até internacionais nessa área. Doutora Elza, muito bem-vinda ao Pediatrando e vamos começando já no assunto. Agosto é o mês do aleitamento materno, o Agosto Dourado. Qual é a importância ainda dessa campanha e por que é necessário reforçar nos dias de hoje esse tema? Pois é, Valerie, a Semana Mundial de Aleitamento Materno já acontece há décadas, né? É um evento internacional e ele continua vivo. Nessa semana continua viva, inclusive no Brasil se transformou, a semana foi ampliada e no Brasil é lei, nós temos uma lei que virou o Agosto Dourado. E aí é um mês inteiro de atividades justamente para chamar atenção, né, para o aleitamento materno. Eu acho que ele continua importante porque, em primeiro lugar, por causa da importância do tema, né? O aleitamento materno, cada vez mais, os estudos comprovam, né, a importância do aleitamento materno. Então, assim, é um período, né, que se reativa, digamos assim, né, todo esse incentivo que a gente, que é da área, que faz diariamente, né? Mas para a população em geral, é para dar realmente uma visibilidade a esse tema vital na saúde das crianças, também das mães e que tem repercussão muito importante para a sociedade, inclusive para o planeta. Olha, nós vamos falar sobre isso agora. Por isso que o Pediatrando aqui no universo da criança e do adolescente, trazendo esse tipo de tema. Então, nos fala o que faz ele tão único, diferente de outros alimentos. Bom, eu acho que não tem uma palavra melhor para definir o leite materno, né? Ele é inigualável, ele é único. E é interessante que ele é único, não é porque ele é diferente dos demais mamíferos, então ele é único. Não, ele é único para cada criança. E interessante que mesmo nós tendo assim uma mãe, 2, 3 irmãos, ele vai ser único para cada criança, porque ele reflete em primeiro lugar, todo um histórico da mãe, principalmente o histórico imunológico, né? A mãe vai estar dando uma memória. Uma memória, exatamente, e que inclusive pode ser diferente de filho para filho, porque ele se adequa muito às necessidades daquela criança naquele momento. Então, realmente, assim... Ou seja, ele é vivo e inteligente. Vivo, inteligente e personalizado. Então, ele realmente, assim, ele é único e inigualável. E que doenças podem ser prevenidas ou reduzidas com a amamentação? São muitas doenças e cada vez mais a gente descobre, né? Então, assim, muito resumidamente, nós temos aquelas doenças mais agudas que previne contra essas doenças enquanto a criança está sendo amamentada. Então, os exemplos mais clássicos aí é a diarreia,
né? Doenças diarreicas, são as infecções respiratórias, principalmente pneumonia e também bronquiolite, tá? Otite. Está se falando tanto em bronquiolite agora, né? Sim, Naquela época. sim, e é interessante que as crianças amamentadas, elas pegam menos bronquiolite e quando pegam, tende a ser de menor gravidade. Melhor prognóstico. Isso. Então, tem essas, principalmente infecções, né? Mas também tem aquele conjunto de doenças crônicas que protegem aquele indivíduo que está sendo amamentado para o resto de suas vidas. Então, aqui nós temos, né, diabetes, nós temos sobrepeso e obesidade, nós temos aqui hipertensão, doenças cardiovasculares, também, né? Alergias. Então, assim, são realmente inúmeras doenças. Tá. E existem efeitos do aleitamento materno que se estende para a vida adulta? E essa questão do QI aí que tem se falado, como é que é? Tá, para a vida adulta, essas doenças que, inclusive, eu já mencionei aqui. A questão do QI é muito interessante, né? Tem estudos e já está comprovado, né? De que a criança amamentada, ela tem vantagem sob o ponto de vista cognitivo, de QI. Então, vários estudos mostram. E ele é dose dependente. O que quer dizer isso? Que, então, quanto mais a criança é amamentada, maior vai ser essa diferença no QI, né? E que leva para o resto da vida. Então, tem estudos mostrando, né, que existe sim. Por que existe? Porque a gente sabe que o aleitamento materno, né, por diversos mecanismos, influencia no desenvolvimento cerebral. Tá? E é numa fase em que o cérebro está em pleno desenvolvimento, que são nos 2, 3 primeiros anos de vida, né? Então, existe sim. Mas eu gostaria, Valerie, de deixar assim, bem claro, que às vezes as pessoas dizem, eu não amamentei meu filho. Não. O aleitamento materno, ou seja, a nutrição, o alimento que a criança recebe no começo, é apenas um componente, né, do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, não quer dizer que ela não vai poder se desenvolver, né? De jeito nenhum. Não precisa ficar sentindo tão culpadas assim, né? Não. Não tem porquê. E eu quero, então, enfatizar bem que, por exemplo, o estímulo que a criança recebe, o estímulo adequado, não os das telas, que hoje em dia nós temos falado muito nisso, né, das crianças superestimuladas através de... Não, esse estímulo não é um estímulo adequado. Mas a criança recebendo afeto, estímulo adequado, isso... Mas com certeza assim, é muito, muito, muito importante. Então, se tu tem isso, um estímulo adequado, tu tem afeto e tu tem mais a amamentação, então aí fecha todo. Gostei muito que falaste isso, porque às vezes nós temos mães que têm problemas de saúde que impediram, às vezes fizeram uma cirurgia de mama, teve retirada de mama, né, alguma coisa. Quer dizer, é o melhor para a criança, mas também tem outras coisas muito importantes e que a gente consegue superar daí, mas com né? certeza, eu sempre digo, não é o fato de uma mulher não amamentar, pela razão que for, né? Sim. Não, isso não quer dizer que ela não vai ser uma boa mãe. Exatamente. Né? Assim como nós temos mães que amamentam e que de repente, né, nem são tão boas assim, né, comparando com uma mãe que não amamentou. Então, as coisas não são assim. É, né? Só uma parte de ser mãe, né? É só uma parte, né? Com certeza, com certeza. E agora vamos falar sobre essa recomendação do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. O que é isso, né? Se tu puder falar um pouquinho também do colostro aí dentro, por que isso é tão importante? Bom, o porquê dos 6 meses exclusivo, né? Bom, vamos começar pela recomendação internacional, que é adotada por praticamente todos os países do mundo, e inclusive pelo Brasil. É uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de amamentação por 2 anos ou mais, né? Sendo os primeiros 6 meses exclusivo. O que quer dizer isso? A criança vai receber só leite materno, leite nem do peito. Água, nem chá, né? Nada. Porque os estudos mostram que mesmo dando chá, água e principalmente outros leites, a proteção conferida pelo leite materno diminui. Essas crianças estão mais propensas a ter doenças, né? E também isso vai acabar
alterando o que nós chamamos hoje de a microbiota intestinal, que são muito forte, micro-organismos, né? do bem, colonizados. Eles são do bem, sim, mas eles são, a sua qualidade é também determinada pelo aleitamento materno. De uma forma bem leiga, mais do bem e menos do bem. Exatamente. Então, a criança amamentada, ela tem essa flora, que a gente chama intestinal, diferente da criança alimentada com fórmula. E essa flora mais saudável é interessante para todo o organismo, inclusive para o desenvolvimento cerebral. Então, sim, é importante, né, se possível, amamentar só no peito por 6 meses. Porque é muito importante, as pessoas acham, mas só no peito, agora é verão, a criança precisa de água. Não, a criança não precisa de mais nada. Tudo que ela precisa, inclusive toda a água que ela precisa, tá lá dentro, inverno, né? Verão, tá lá dentro. O pessoal esquece que ela é líquido, o leite é líquido. E outra coisa, né? Se ele não for exclusivo, porque o estômago da criança, ele é pequenininho, ele é reduzido, proporcional ao tamanho da criança. Então, tudo que a criança acabar ingerindo, diferente do leite materno, ela está deixando de receber o leite materno. E o leite materno tem todos aqueles componentes que a gente sabe, anticorpos para evitar doenças, substâncias importantes para o desenvolvimento cerebral. E até coisas tipo anestésicos também, quando está com uma cólica, alguma coisa. Exatamente. E também substâncias que dão um relaxamento, é interessante, tanto para a criança quanto para a mãe. Então, é muito comum uma criança, principalmente as crianças menores, né? Simplesmente assim, mamam e desabam. Desabam, assim, totalmente relaxadas, larga o peito e desabam. E as mães têm aquela sensação de bem-estar. Tudo isso porque tem substâncias no leite que fazem esse relaxamento e também liberam substância, tipo, por exemplo, a ocitocina, né? Que a gente, né? Ele é apelidado de hormônio do amor. Que interessante, né? Muito interessante. E ainda é comum o mito de que o leite materno fica... Não falamos sobre colostro, né? Mas a questão do leite fraco aí, que muitas mães acham que aquele leite está lá no começo, é fraquinho, não serve para nada. Bom, começando pelo colostro. O colostro é aquele primeiro leite dos primeiros dias de vida da criança, né? Inclusive, ele pode, muitas vezes, ter essa característica de meio transparente, principalmente no início, assim. E as mães ficam inseguras, né? E que pode parecer que é fraco, mas de fraco não tem nada, muito pelo contrário. A natureza é extremamente sábia, né? Então, vocês vê que nos primeiros dias pós-parto, a mulher produz um leite diferente, justamente para dar proteção máxima para a criança, num momento em que a criança, né, que estava dentro do útero, né, um ambiente estéril, que ela está saindo para esse mundo, né, cheio de bactérias e vírus, enfim. Então, esse leite é um leite especial, com proteção reforçada, digamos assim, para a criança. Bom, mas com relação ao leite fraco, é muito comum as mulheres se sentirem inseguras e acharem, porque os seus bebês choram, né, acharem que é porque o seu leite é fraco. Tá? Em primeiro lugar, os bebês choram por diversas razões e nem sempre é fome. Até pode ser fome, né? Mas é só uma das razões. É uma das razões, né? Então, assim, é interessante notar assim, que a qualidade do leite, ela é praticamente assim, universal. Ela muda muito pouco. Imagina, nesse mundo, né, enorme aqui, a qualidade ela é muito semelhante. Claro que há variações, mas a qualidade ela é boa, né? Então, não dá para classificar nenhum leite de leite fraco. Né? Nós, assim, da área médica, dizemos, não existe leite fraco, né? Mas é claro que isso muitas pessoas acreditam, vem de geração a geração. Quase uma lenda, às vezes. Exatamente, né? Mas é muito importante, então, deixar claro que, assim, que
fraco o leite não é. O que pode acontecer, às vezes, é de estar um volume insuficiente. Principalmente na ansiedade materna. Pouco leite, mas fraco não. E a história da mouse beer, lembra? Se tomava mouse beer para o leite ficar forte. Pobre das crianças. Não, por favor, né? Álcool. Pobre das crianças. Álcool de jeito nenhum, né? Exatamente. Algo que não deve ser consumido nem na gestação e nem durante a amamentação. E essa história do volume menor, quando a mãe tem um volume menor, aí cabe ao pai, à família, tranquilizar ela, não é isso? Para aumentar o volume? Bom, não, aí em primeiro lugar é importante, se a mulher está sentindo que está com pouco leite, e tem vários sinais, né, que pode a criança passou a exigir mais a mama, passou a chorar mais. Não está urinando também tão bem. Às vezes está urinando menos, evacuando menos. E muito importante, o que vai dizer, na realidade, se aquele leite está sendo suficiente para a criança, é o ganho de peso. Por isso é tão importante o acompanhamento da criança, principalmente nos primeiros meses, né? No primeiro ano de vida, a gente diz, mas sobretudo nesses primeiros 6 meses. E o papel do pediatra aí, né? Fundamental. Então, o que vai dizer? A gente recebe muito mães achando, eu acho que eu dou um pouco leite e tal. E quando a gente vai pesar, está acompanhando a curva. E às vezes até ganharam mais, ganharam 900 gramas. Maravilhosamente bem. É pouco, Exatamente. Mas pode, então, primeira coisa, eu acho que a mulher tem que procurar o profissional de saúde, o pediatra, né? E aí sim, né? Se for constatado que eventualmente pode estar realmente, então aí a gente tem que, obviamente, explorar o que está acontecendo, tal. Tem técnicas para fazer aumentar a produção de leite, né? E é claro que a rede de apoio que essa mulher tem é muito importante. Para dar segurança a ela. Exatamente. Às vezes nós estamos diante de uma mãe assim, que está com uma série estressada por diversas razões, e isso pode acabar interferindo, né, na sua produção de leite. Então, mas é importante que ela seja vista por um profissional. Né? Seja avaliada. E aí, gente, vamos entrar naquilo que eu falo em todo o programa. Nós estamos sem pediatra na assistência básica. A doutora Elza é uma das últimas aqui no posto dela. Nós não temos mais isso em Porto Alegre e em vários lugares do Brasil. E eu acho que as pessoas têm que exigir. É o melhor para a criança. Tem que ter. Vários profissionais são importantes, mas nada substitui o pediatra, né? Nós precisamos do pediatra. Sim. Certo? As pessoas acham assim, porque o leite, a amamentação é uma coisa natural, já é a expectativa da espécie, então é tranquilo. Não, nós temos situações que exigem realmente um profissional, né, capacitado e habilitado nesta questão para poder ajudar aquela mãe. É que nem o parto, né? Se fala tanto que o parto, a maioria dos partos são bem, pode fazer em casa, mas basta um sair errado e aquela criança vai ficar sequelada o resto da vida, né? Então, nós temos que pensar que existem profissionais. A medicina evoluiu para esse tipo de conhecimento, exatamente. Né? E agora falando, tu já tinha falado um pouquinho que é o leite materno, pelo menos até os 2 anos, até quando a gente mantém? Ele pode ter uma idade que ele se torna um problema? Não. Já vou ser bem objetiva. Não. Na realidade, é interessante. Não existe um limite máximo, tá? Assim, é difícil a gente estipular qual seria o período de amamentação na espécie humana, porque é interessante que em todos os mamíferos o tempo de amamentação é bem definido, porque ele é puramente biológico e instintivo. Até conseguir comer normalmente. Né? Por exemplo, o ratinho desmama aos 21 dias. Imagina. E como é que a rata sabe? Opa, hoje é o 21º dia, vamos desmamar. É natural, tá, né? Agora, a espécie humana, não. A espécie humana, principalmente agora, que já tem, né, outros leites mais seguros, então é uma opção. Hoje em dia, as mulheres podem optar. Talvez não seja a melhor opção, mas é uma opção, né? Então, os 2 anos... Então, o que eu estava falando era dos estudos mostrando que é possível que a espécie humana esteja programada para amamentar por 2 a 3 anos. Tá? Mas isso varia muito de sociedade para sociedade, né? Mas vamos colocar aqui, porque também é muito comum a criança
desmamar naturalmente nesse período, entre 2 e 3 anos, quando tudo se dá de uma forma tranquila, que a criança, né, ao longo do desenvolvimento dela, ela vai perdendo um pouco do interesse na amamentação, porque no início a coisa, é o centro da vida da criança, né? É a mãe, né, a sua mama, o seu alimento, digamos assim, né? E aos poucos a criança vai adquirindo habilidades, vai caminhando, vai conhecendo... E habilidades sociais também, né? vai brincando com outras crianças, então vai perdendo aquele interesse. E a mãe também, né? Ela também vai perdendo o interesse. É natural, é biológico isso. Então, aos pouquinhos... E é salutar, né? E é salutar. Porque tem uma hora que tem que separar ali. Isso. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu esteja com uma criança de 3, 4 anos que ainda está mamando, mas que esteja tudo bem. A não ser que esteja, por exemplo, não se alimentando. Aquelas crianças acontece, né? Sim. Dá um distúrbio alimentar. Mas isso aí a gente tem que pesquisar muito bem. Para entender. As pessoas botam muita culpa na amamentação, muitas vezes não é. O problema não é a amamentação. Minha mãe, né? Então, isso é que nós temos que ver, assim, quando, por exemplo, pega uma criança... Em primeiro lugar, a mãe tá bem? Está se queixando, está querendo desmamar, está cansada, não quer mais, não está deprimida. Separação Ou também, seja, então, ambas, mãe e criança, estão felizes. Aí, assim, vamos explorar como é que é essa relação. Ela é uma relação saudável, porque, às vezes, as mães têm dificuldades de desmamar e de liberar a criança. Tu entende? Permitir que ela vá para o mundo. Exatamente, né? A autonomia, impedindo a autonomia da criança. Então, assim, todos esses aspectos têm que ser vistos, têm que ser explorados. E a importância do pediatra, que conhece aquela família, que conhece aquela mãe, que tem a confiança. Mas né? claro, eu conheço, assim, inclusive no meu círculo social, profissionais da área da saúde, que amamentaram 3, 4 anos. Uma boa, boa, e as crianças não extremamente... interferindo na... Não, extremamente saudáveis. Mas assim, então eu quero deixar isso. Não existe um período máximo, né? Tem que ver tudo dentro de um contexto, claro. Tá? Então, isso eu acho. Se a mãe está preocupada, já tá, será que é muito tempo? Será que deve... Procure o profissional e reavaliem, né? Se as coisas estiver tudo bem. Se ela estiver acompanhando com o pediatra, dificilmente ela vai ter essa preocupação por muito tempo, né? Isso, mas parece mentira. Ainda tem gente que acha que depois dos 12 meses tem que desmamar. Então, eu sempre digo assim, né? Não existe essa coisa, tem que desmamar. Só excepcionalmente. A gente sabe que, às vezes, com a volta da mãe ao trabalho, aí eu queria que tu falasse, não, né? aí muitas dificulta. atrapalha realmente, né? Aí dificulta bastante. E essa rede de apoio do próprio empregador, a gente precisa cada vez fortalecer mais, né? Com certeza. Eu ainda vejo gente que não tem um local para tirar o leite, por exemplo, no trabalho. Pois é. E o empregador até constrange a mãe. Não, porque assim, é quase que uma incoerência, né? Por um lado, nós temos a recomendação de aleitamento materno exclusivo por 6 meses. E a nossa licença, né, para a maioria das mulheres... Até 4. Né, é até 4. Exatamente. Então, existe essa incoerência. Agora, os funcionários públicos, a grande maioria, e algumas empresas, que são as chamadas empresas cidadãs, eles dão licença por 6 meses, que é o mais adequado. Bom, os países na Escandinávia dão por mais de ano, às vezes até 2, e intercalam entre mãe e pai. É muito interessante. Mas tudo que o empregador puder fazer para facilitar, né, Elza? Mas claro. Aquela hora que tem direito à amamentação, botar um espaço adequado, para tirar o leite. Mas né? Com certeza, o apoio dos colegas de trabalho, da chefia, dos colegas, né? Tem estudos todos mostrando. Imagina aquela mãe com a mama toda engurgitada, cheia. Como é que ela está se sentindo nesse retorno, né? Acho que só essa compreensão dos colegas já faz diferença. A pessoa, nós como sociedade, eu acho que a gente tem que entender que se aquela criança está sendo bem cuidada, isso é um investimento. No futuro da nação, né? Do futuro da nação. E falando sobre isso, e riscos para o desmame de mamadeiras e chupetas, como é que é? Olha, se uma mulher está amamentando, né, e ela quer continuar amamentando, a introdução tanto de chupeta e principalmente de mamadeira é um risco.
Por quê? Porque na mamadeira, principalmente, a maneira que a criança suga uma mamadeira é completamente diferente da maneira da criança sugar o peito. Completamente diferente. E algumas crianças, ao sugarem a mamadeira, e quando vão sugar o peito, se atrapalham. E, às vezes, elas começam a rejeitar o peito. Então, eu sempre digo para as mulheres, olha, é um risco que se corre, porque a gente não sabe como a criança vai reagir sendo exposta a um outro tipo de sucção. Tá? Então, se quer evitar e precisa, né, suplementar ou com seu próprio leite, porque ela saiu, está trabalhando, horas, né, ou até com uma fórmula, se for necessário, ela pode oferecer esse leite, o que a gente diz de copinho, ou de colher ou de copinho, sem um copinho de cafezinho, sem oferecer, né, a mamadeira. E uma coisa muito legal, as pessoas acham que terminou o aleitamento materno exclusivo, eu vou começar a dar os outros alimentos, eu vou precisar dar água extra, eu vou começar com a mamadeira. Para quê? Para quê? Os meus filhos... Pula direto, né, pro Os copo. meus netos, eu tenho 5 netos, nenhum deles conheceu mamadeira. Porque amamentava exclusivamente por 6 meses, aí quando começava com a alimentação complementar, já começava no copo. Claro. Ela começava no criança pode aprender isso, né? Mas, claro, claro que no começo, com o auxílio do adulto, derrama, e daí faz parte, né? Derrama e tal. Mas, assim, não há necessidade nenhuma de oferecer mamadeira em uma criança que é amamentada, sobretudo nos primeiros 6 meses. Meus netos foi a mesma coisa. Minha nora fez tudo isso, então foram direto pro copo, mamaram super bem, mesma coisa. E a chupeta, não vou perder essa oportunidade, porque é um tema que eu estudo bastante. A criança que usa chupeta tem, tem os prós e os contras. Os prós é que as pessoas dizem, né, e acalma o bebê. Eu acho que é o único pró que eu conheço, né? Que é meio... Mas ficar no peito também acaba com o neném, né? Mas, claro... Usa o peito como chupeta. Claro. Então, as crianças com uso de chupeta, em primeiro lugar, dependendo se elas ficam anos usando chupeta e com muita intensidade, elas deformam, né, a cavidade oral, alinhamento dos dentes, atrapalha a respiração, a mastigação. Segundo, é muito fácil de contaminar. Né? Porque o bico rola aqui, o famoso sapinho, né? Não, então infecta mais. E tem outra coisa, essas crianças acabam mamando menos, porque elas choram, né? Vai ali com a chupeta, e acaba indo menos peito. Então essas mães, às vezes, até passam a produzir menos leite por falta de estímulo, porque as crianças ficam na chupeta. Mas acho que é importante explicar esse estímulo, como é que se dá, como é que é o estímulo? Esse eixo mama e cérebro, que muitas vezes as pessoas não entendem, sim, né? A criança, ao sugar o leite, ao retirar o leite da mãe, ela está mandando uma mensagem para o cérebro imediata, olha, o leite está se indo, produz mais leite. Então, por isso que a gente diz, quanto mais a criança for ao peito, quanto mais vezes ela esvaziar a mama, mais leite essa mulher vai produzir. Tanto que ela pode ter gêmeos, ela vai conseguir produzir para 2, inclusive para 3, né? Nós vemos na literatura mulheres amamentando 3 filhos exclusivamente. E ela, inclusive, pode doar, amamentar a sua criança e ficar doando. E ela vai produzir para doação e para o seu filho. Mas eu só queria terminar da chupeta. Inclusive, assim, eu sou coautora de um estudo que a gente mostrou que crianças que usam chupeta, tá? Principalmente com mais intensidade e por mais tempo, quando o seu QI é medido aos 7 anos de idade, as crianças que não usam chupeta têm um QI maior. Mas por quê? Aí vão perguntar, vem cá, mas o que uma borracha faz na boca da criança? Como é que vai? Não, eu acho que a resposta é muito simples. Vamos colocar assim, nós temos 2 bebês, sei eu, 4 meses, enfim, 2 bebês, um que usa chupeta e 8 que não usa chupeta. O bebê chorou, o que usa chupeta, a maioria das vezes vai lá e coloca, chupeta. E o bebê muitas vezes se acalma, fica ali quietinho. Sozinho. O bebê que não usa chupeta chorou,
Vai pro colinho da mãe. Vai pro colinho, nós temos que A mãe acalmar, interage, a nós mãe temos que olha pro interagir, que olhinho. conversar, que acalentar. Gente, isso é estímulo, estímulo do bem. Isso é desenvolver inteligência. Estímulo é desenvolver Exatamente. inteligência. Então, não parece que é uma coisa Eu concordo. incoerente. Claro. Eventualmente, pode até dar mais trabalho. Com certeza. Né? Principalmente no começo, até tu te acostumares, até entender a linguagem do teu neném, né? Exatamente. Mas eu sempre digo, gente, isso é investimento. Não, é muito interessante. Gente, se passaram 30 minutos já. Isso aqui era para 1 hora, hein? Tem muito mais assunto que eu queria falar. Prevenção de fissuras, etc. Mas não vai dar Marcamos tempo, para um outro momento, Vamos ter que só para continuar, problemas. Vamos ter que continuar, exatamente. Bom, para finalizar, que mensagem a senhora deixaria para as mães que desejam amamentar, mas enfrentam dificuldades ou inseguranças? Pode falar direto com elas ali, ó. Então, se você que está amamentando, né, está insegura quanto a se o leite está sendo suficiente, se ele está sendo bom, ou qualquer outra dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda. De um pediatra. Tá? Exatamente. Profissional, que aí no caso, né, o pediatra, mas às vezes procure ajuda, está muito cansada, está estressada, né? Procure ajuda na sua rede de apoio, né? Se tem companheiro, né? Ok, né, gente, vamos compartilhar tarefas, né? Então, assim, eu acho que a mensagem que eu dou é a seguinte: procure ajuda. Porque vale a pena, né, investir se a não vontade... desistir, né? E não desistir se esta for a vontade da mulher. Muito bem, muito bem. Doutora Elza, muito obrigada por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento. Acho que ajudou muita gente aí em casa. E vamos falar sobre isso de novo em algum momento. Tá? Combinado. Muito obrigada, então. Pessoal, espero que tenham gostado. Mais um Pediatrando, falando do universo da criança e do adolescente, com temas muito atuais. Agradeço a participação de vocês. Por favor, curtam, divulguem. É o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Até o próximo.